Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Hoje a gente vai falar sobre o Deus que transforma a tristeza em alegria. Essa palavra está no meu coração essa semana e ela tem tudo a ver com o momento que eu estou vivendo. E eu sei que Deus, na sua infinita soberania, Ele tem as suas formas de agir e Ele age falando com a gente através da vida e do cenário da vida de outras pessoas. Eu espero que Deus fale ao seu coração hoje. E a gente vai falar sobre o Salmo 30, no versículo 11 e 12, que diz assim: Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amém? Então, a gente vai falar sobre esse tema, né? E ao longo da nossa caminhada cristã, né, da nossa vida, nós passamos por muitos desafios. Dor, tristeza, aflição. Mas o cenário de tristeza, ele tem um propósito. O cenário da dor, da luta, da prova, seja como você queira chamar, ele tem um propósito. E qual é o propósito? O propósito do cenário da dor, muitas vezes, é nos fazer crescer. Uma coisa que eu aprendi é que Deus, ele não tem prazer no nosso sofrimento. Deus, ele permite, como um bom pai, muitas vezes nós passarmos por coisas para que a gente venha crescer. Coisas que às vezes vão causar dor, vão causar tristeza. Mas essa vontade permissiva de Deus é para que a gente viva a vontade boa, perfeita e agradável que Ele tem para a nossa vida. Então, como eu falei, tem a ver com o cenário que eu estou vivendo, porque hoje eu estou vivendo exatamente um tempo de transição, onde o Senhor tem trocado as vestes de pranto e de lamento em vestes de alegria, né? E às vezes a gente está tão acostumado com o cenário de dor, de sofrimento, de só chorar, né? Ou por algo que não aconteceu, ou por uma promessa que Deus fez, ou por algo que ainda não foi mudado na nossa vida. Enfim, coisas que a gente passa, processos que a gente passa, que às vezes faz com que a gente chore, né? Como Ana, me lembra da passagem de Ana de Samuel, que ela passou por esse momento, né? De ter ali um momento de amargura, um momento de tristeza, né? Nós vemos outros homens e mulheres, né, que tiveram o profeta Elias, né, que teve ali um momento de angústia. Mas no Salmo 126, é um salmo que eu amo muito, ele também fala que ali existia o povo de Sião e eles estavam em um cativeiro, né? E esse cativeiro, quando Deus mudou a sorte deles, a boca deles se encheu de riso, né? E eles ficaram como quem sonha. Então era como se eles não soubessem lidar com a realidade que eles estavam vivendo, porque eles estavam acostumados com o sofrimento. Então eu quero dizer para você hoje que Deus, ele permite o sofrimento, mas ele não tem prazer no sofrimento. Porque Deus é nosso Pai, ele nos ama. E que Deus, ele tem planos bons ao nosso respeito, né? Deus, ele... Imagina quando a gente tem um filho. Eu tenho um filho, meu filho tá ali na rede olhando pra mim agora. A gente não tem prazer em ver o nosso filho sofrer, né? Às vezes a gente precisa ser mais duro, às vezes a gente precisa corrigir, mas a gente não tem prazer em ver o nosso filho sofrer. Assim é Deus, ele não tem prazer no nosso sofrimento. Ele quer que a gente tenha dias felizes, né? Ele quer que a gente tenha uma vida abundante, uma vida alegre. Mas o sofrimento e a dor, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que o sofrimento, ele nos forja. A gente vê que o lamento, que a tristeza, muitas vezes cenários de dor na nossa vida, são os momentos onde nós mais crescemos espiritualmente, em várias áreas, porque nós aprendemos muitas coisas nesse período. E muitas vezes as lágrimas que a gente derrama, como fala no Salmo 126, quem semeia com lágrimas, né? Então muitas vezes as lágrimas, elas vão regar a semente daquilo que nós estamos plantando. E um momento
um momento de tristeza, né? Um momento de regar com lágrimas, é uma preparação para um cenário de alegria, é uma preparação para um cenário novo que vai surgir. E uma roupa nova que vai chegar, né? Aqui no Salmo 30, 11 fala que o Senhor, ele mudou o pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. E em algumas pessoas, Deus está mudando hoje a sua veste em veste de lamento para veste de alegria. Que você possa discernir esse tempo e viver esse novo tempo. E não continuar com a roupa antiga de tristeza, de lamento, né? E há um propósito nisso. Há um propósito em Deus mudar a nossa sorte. Há um propósito em Deus entregar promessas. Há um propósito em Deus realizar sonhos que Ele mesmo plantou no nosso coração. E qual que é esse propósito? Está aqui no versículo 12 do Salmo 30. Para que o meu coração cante louvores a Ti e não se cale. Então, tanto o cenário de dor quanto o cenário de alegria, tanto o choro quanto a alegria, eles têm um propósito e Deus usa tudo de uma forma que coopere, né? Para que o nome dele ele seja louvado. E aqui é para que o nosso coração continue louvando, para que a gente testemunhe aquilo que ele fez na nossa vida. E para que a gente não se cale, para que a gente conte o testemunho, para edificar a vida de outras pessoas que às vezes estão passando por um período difícil. Então traga à memória hoje o que o Senhor já fez por você. Conte a alguém aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. E Deus, ele é poderoso, né, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Então fica com essa palavra hoje no seu coração. Envie esse vídeo para alguém que você quer abençoar hoje, através dessa palavra. Que você curte e comenta esse vídeo para que mais pessoas possam receber também. E que você possa ter sido edificada através dessa palavra, trazendo esperança, encorajamento ao seu coração, de que o nosso Deus é fiel e verdadeiro para cumprir a palavra, aquilo que Ele libera sobre a nossa vida, aquilo que está na palavra, porque Deus, Ele fala através da palavra, as promessas de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, ela está na palavra. E que você possa viver esse tempo lindo de alegria, de ter uma roupa nova, que o céu já preparou para sua vida. E que esse tempo, esse cenário novo é para ser um tempo de alegria, né? Que o Senhor nos ajude a discernir o tempo de transição, o tempo que não é mais para a gente chorar, o tempo que é para a gente se alegrar, né? E poder viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para sua vida. Amém? Fica com essa palavra no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.